objetivo desse momento, desse encontro, é justamente apresentar para vocês o edital de atividades complementares do nosso curso, o edital que foi divulgado no início dessa semana, né, o edital referente ao semestre 1 de 2020. A gente fez algumas mudanças nesse edital, tendo em vista o momento em que nós estamos vivendo, de atividades remotas. Então, a gente achou que seria interessante fazer esse momento de explicação, e, na verdade, era algo que a gente queria fazer desde o semestre anterior, porque a gente percebeu que os alunos que concorriam no edital tinham algumas dificuldades, e essas dificuldades elas se repetiam na experiência dos estudantes. Então, o nosso objetivo é apresentar essas alterações, fazer algumas demonstrações do processo de inscrição, e aí também a gente pode tirar dúvidas que forem surgindo ao longo da apresentação. Eu coloquei essa imagem para relembrar um pouco da distribuição da carga horária no nosso curso de enfermagem da FS. A gente tem, então, conteúdos obrigatórios e conteúdos que são optativos no nosso currículo. Por que eu coloquei essa imagem aqui? Porque eu queria destacar que as atividades complementares, elas entram aqui no rol dos conteúdos obrigatórios. Então, para o total de créditos do nosso curso, que são 268 créditos, envolvem atividades obrigatórias e optativas, a gente tem as atividades complementares, que equivalem aí a 10 créditos, ou 150 horas, e essas atividades, elas são obrigatórias. Então, para você formar, né, para você concluir o curso, você precisa necessariamente, obrigatoriamente, cumprir essa carga horária de 10 horas de atividades complementares. Então, aqui eu trouxe só para contextualizar, porque aí, às vezes, a gente vê que existem dúvidas, né, se as atividades complementares elas são obrigatórias ou não. Mas essa distribuição de carga horária que está lá no projeto pedagógico do curso, deixa bem claro que essas atividades elas são obrigatórias, tá bom? Alguns aspectos importantes sobre esse nosso edital, né, do primeiro de 2020. O edital, então, ele está destinado para os alunos do 9º e do 10º semestres, né? Então, no caso, se eu não me engano, é a turma 80 e a turma 81, que estão nesses semestres agora. Tá? Em editais anteriores, a gente tinha uma outra... O edital era voltado para os alunos do 8º e do 9º, mas nesse semestre a gente preferiu deixar do 9º e do 10º, porque a gente sabe que no 10º tem alunos que ainda não integralizaram todos os créditos de atividades complementares. E aí, como a gente também está fazendo esse movimento de receber as inscrições online, a gente achou que se a gente abrisse mais, a gente ia receber uma quantidade muito grande de inscrições, o que poderia dificultar um pouco a nossa análise, né, considerando o prazo que nós temos. Então, alunos do 9º e do 10º semestre podem se inscrever no edital. Dentre as mudanças, né, que foram impostas aí por esse momento de atividades remotas, a gente vai fazer o processo de inscrição todo online, né? Então, quem já conseguiu ler o edital, já conseguiu identificar lá, eu acredito, que a gente tem um formulário de inscrição online. Lá no edital, vou passar aqui logo para vocês, na parte das inscrições, a gente tem esse item que é explicando o processo de inscrição, né? Então, a gente tem um formulário de pontuação, e eu vou explicar esse formulário para vocês, e a gente tem um formulário de inscrição. Esses dois documentos, esse documento, na verdade, que é o anexo 1, formulário de pontuação, ele está disponível nesse link, então basta você clicar lá no edital e ele vai direcionar você para uma outra página, que é essa página aqui do anexo 1, mas depois a gente volta aqui nele. E vai direcionar vocês também para o formulário. Esse formulário ele ainda estava oculto, porque as inscrições elas só começam no dia 13, né, na próxima semana. Então, a gente deixou ele oculto, mas no início da próxima semana ele já vai estar ativo para vocês fazerem as inscrições. Um aspecto também importante, para acessar esse formulário, um formulário do Google, a gente só conseguiu configurar esse formulário para quem é usuário, para quem tem uma conta Google, né? Isso pode ser uma limitação, mas a gente pede a compreensão de vocês para realmente acessarem então esse formulário pela conta Google. Quando você clicar lá para acessar ele, ele vai pedir o seu login e senha.
Caso o aluno não tenha, então, uma conta Google, daí a gente pode pensar em outras estratégias. Mas a gente pede, né, por favor, que vocês considerem, mesmo que não tiver uma conta Google, que crie essa conta ou utilize a conta de outra pessoa, mas fazendo a sua identificação correta, né, nos formulários. Como a gente vai receber muitos documentos dentro desse formulário, as configurações lá dos formulários do Google não permitiu que a gente deixasse esse acesso livre, porque para receber esses documentos a gente precisa de uma conta no Drive. Então, por isso que a gente não conseguiu mudar essa configuração, tá? Se tiver alguma dificuldade, depois a gente vai deixar aqui o e-mail e vocês podem entrar em contato com a gente em situações específicas, né, que não conseguir acessar o formulário com uma conta Google. Mas eu acho que não é difícil, né, criar essa conta. Eu acredito que a maioria de vocês deve ter um e-mail vinculado ao Google, né, que é o Gmail. Então fica essa característica aí para acessar o formulário. Os comprovantes das atividades complementares devem ser anexados em campos específicos desse formulário de inscrição, e eu vou mostrar para vocês como ele está estruturado. E tem um item do edital, que é o item 4.1, que explica essa divisão das atividades, tá? E quando vocês acessarem o formulário de inscrição, vai ter lá um campo para vocês assinarem a declaração de cópia autêntica. Anteriormente, a gente recebia as cópias dos documentos de vocês, de atividades complementares, lá no departamento. E aí, para a gente, né, se certificar que esses documentos eram documentos originais, essas cópias, né, eram de documentos originais, vocês assinavam a declaração de cópia autêntica. Então, a gente fez uma adaptação desse formulário, dessa declaração, e ela já está inserida dentro do formulário de inscrição. Pronto, então esse aqui é o anexo 1. Né? Então lá no edital, no item de inscrições, vai ter um link para você clicar e aí ele vai direcionar para uma página do Google Docs. E aí lá vai ter esse anexo 1 e é um documento editável. Tá? Então esse anexo ele está no edital também, mas a gente deixou ele nesse link editável para facilitar, para vocês poderem fazer o preenchimento no próprio computador. Tá? Então, tem lá as características de identificação de vocês, nome, matrícula, semestre. Aqui a gente pede a quantidade de comprovantes apresentados. Então, se você apresentou 5 comprovantes, então você vai colocar aqui 5, 10 ou 15, você vai especificar aqui nesse campo. E aí tem algumas informações, algumas orientações, né? O aluno deverá preencher as colunas correspondentes à quantidade de comprovantes e à carga horária total, né, que são os 2 primeiros campos aí desse anexo 1, e tem um campo que ele é específico para a comissão que vai fazer a avaliação desses comprovantes, que é os créditos concedidos. Né? Então, isso quem define é a comissão, de acordo com a avaliação que vai ser realizada. A gente coloca uma informação importante aqui, pessoal. A comissão avaliadora não reclassificará a indicação feita pelo aluno para a pontuação dos comprovantes. Então, por isso que é importante que vocês leiam o edital com bastante atenção, especialmente aquele item que faz a distribuição da carga horária entre as atividades. Então, se você, nesse processo, indicar que um comprovante é para um determinado grupo e essa indicação ela foi errada, a gente não pode, enquanto comissão, considerar esse documento de vocês para um outro item do edital. Tudo bem? E aí eu coloquei aqui 2 dicas, né, 2 informações que são importantes. Quando você abre lá esse formulário no Google Docs, eu peço que vocês não editem esse formulário online. Vocês podem fazer o download desse documento, desse anexo, e preencher no computador de vocês. Porque se você fizer o preenchimento dele nesse link, outra pessoa que acessar esse link vai ver as suas informações lá. Né? E aí a gente não pode também comprometer aqui a integridade desse anexo, porque senão, se a gente altera alguma informação, a gente pode comprometer outros alunos, né? Outros candidatos aqui do edital. Então, o ideal é que vocês acessem o link, façam o download do anexo 1, façam o preenchimento dele digitalmente mesmo, no Word, no computador de vocês, e depois vocês vão salvar esse arquivo em PDF. Tá? Todos os documentos que vão ser enviados no formulário de inscrição,
eles devem estar no formato PDF. E aí eu deixei destacado, não faça alterações no arquivo, pois pode prejudicar outros estudantes. Hoje de manhã, quando eu fui acessar esse anexo 1, já tinha uma aluna que tinha acessado ele e o anexo estava todo preenchido. Tá? Então, isso não é adequado. Faça o download e faça o preenchimento no seu computador. Então, aqui está o formulário de inscrição. Eu vou abrir ele aqui rapidinho, que eu quero fazer uma demonstração com vocês. Tá bom. Então, esse é o formulário de inscrição, né, atividades complementares, edital 1º de 2020. A gente colocou algumas orientações, então leiam também com atenção. O anexo 1, que foi aquele documento que eu mostrei para vocês anteriormente, e vocês vão salvar ele vão preencher e salvar no formato PDF, ele vai precisar ser anexado aqui nesse formulário de inscrição. Tá? Então, lá no anexo 1, você vai indicar para qual grupo, né, para qual item do edital você está apresentando o seu comprovante, e esse documento preenchido vai ser anexado aqui. Isso vai facilitar a nossa análise dessa distribuição aí dos comprovantes que vocês vão enviar. Enviar os comprovantes das atividades no formato PDF e de acordo com as informações preenchidas no anexo 1. Os itens que permitem envio de arquivos podem ser enviados mais de um comprovante. Eu vou mostrar isso para vocês. E reforçamos aqui aquela informação de que a gente não vai reclassificar os comprovantes que forem enviados de maneira inadequada. Tá? Imaginem vocês, a gente vai receber várias inscrições e se a gente tiver que fazer essa análise de inscrição por inscrição, seria um trabalho assim, extenuante, né? Então, a gente pede essa atenção de vocês. Então, aqui você vai indicar o seu endereço de e-mail, né? Caso tenha alguma situação que a gente precisa entrar em contato com vocês, vai ter essa identificação do e-mail e vai assinar a declaração de cópias autênticas, tá? Antes de seguir aqui no esse edital, eu quero só mostrar para vocês como que ficou aqui esse comprovante, esse anexo 1, na verdade. Como se eu fosse um candidato aqui que vai concorrer nesse edital. Então, eu fiz o download do anexo 1, tá aqui um arquivo, fiz uma pastinha e coloquei o arquivo. E aí, depois de preencher esse arquivo, eu salvei ele em PDF. Então, esse aqui é o anexo 1, né? Estou simulando como se eu fosse um dos candidatos aí que vai concorrer ao edital de atividades complementares. Fiz a identificação com o meu nome, com a minha matrícula, o meu semestre e indiquei aqui a quantidade de comprovantes que eu estou enviando nesse formulário de inscrição. Tá? E aqui embaixo eu fiz o preenchimento da forma como vocês vão realizar. Eu estou enviando um comprovante de um curso que foi realizado à distância. E aí é um comprovante, porque é só um curso que eu estou enviando, e a carga horária desse curso é uma carga horária de 50 horas. Tá? Então, lá no certificado do curso, tem especificado que o curso tem carga horária de 50 horas. E aí você vai preencher aqui dessa forma. Esse último item aqui, ó, créditos concedidos a ser preenchido pela comissão. Então, esse item, quem vai preencher é a comissão. E nós vamos julgar se esse comprovante ele está adequado com esse item do edital. E vamos julgar também aqui a questão da carga horária, fazer a distribuição disso em créditos, tá bom? Então, ó, coloquei um grupo 1. Eu tenho um comprovante, que é aqui do item 1.2. No grupo 2, aqui embaixo, tá vendo que os itens que eu não tenho comprovante eu deixei em branco, né? No item 2, eu tenho um comprovante aqui para enviar. Ó. Então, um artigo científico aqui, um exemplo que eu coloquei aqui para vocês, né? Quantidade de comprovantes. Opa, desculpa, aqui na verdade não é quantidade de... Eu preenchi errado aqui, tá, gente? Na verdade, a quantidade de comprovante é um só. Esse 30 aqui seria equivalente à pontuação desse artigo, porque são 2 créditos. Então, se eu apresento um comprovante, eu vou ganhar, então, uma carga horária de 30 horas, de 2 créditos, tá bom? Então, desconsidere esse 30 aqui. Na verdade, é um comprovante só que eu vou enviar no exemplo que eu vou fazer com vocês. E no grupo 3 das atividades, eu coloquei um outro comprovante. Ó, um comprovante, aqui a carga horária não se aplica, porque tem aqui, ó, não se aplica, aqui no edital a gente colocou essa informação. Ó. Nesses casos, os créditos serão concedidos para cada atividade comprovada. E aqui a comissão vai fazer o preenchimento.
Eu vou parar de compartilhar essa tela e vou compartilhar aqui uma outra que é da pasta. Aqui é a pasta que eu estava falando para vocês com as minhas atividades complementares. Um exemplo, né? Então, eu preenchi o documento, salvei em PDF e aqui estão os meus comprovantes, ó. Por exemplo, o artigo que eu falei para vocês é um artigo em PDF. Na verdade, todos os comprovantes aqui, eles estão em PDF, porque assim é solicitado no edital, tá bom? Então, todos os comprovantes e eu tenho meu anexo 1. Agora eu vou voltar lá para o formulário de inscrição. Então, o formulário de inscrição, eu já apresentei essa primeira parte dele, vocês vão fazer a identificação com e-mail, vou fazer aqui um preenchimento como se eu fosse o candidato. Então, Paulo FE, aqui meu e-mail, assinei a declaração de cópias autênticas e vou para a próxima página. Na próxima página é uma página de identificação. Então, você vai colocar o seu nome completo, a sua matrícula, vou colocar aqui um número. Eu sou do 10º semestre, conforme eu preenchi lá no anexo 1, a quantidade de comprovantes apresentados. Eu vou apresentar 3 comprovantes. Um exemplo, tá, gente? E aqui ele pede, ó, anexo do edital, anexo 1 do edital de atividades complementares, enviar arquivo devidamente preenchido e no formato PDF. Então, eu vou adicionar arquivo. Ok, então, selecionar arquivos do seu dispositivo e eu vou procurar o meu anexo 1 lá no meu computador. Então, tá aqui, o anexo 1 no formato PDF, já está preenchido e eu vou enviar esse anexo 1 em PDF. Fazer o upload. Pronto, meu anexo 1 ele está aqui na página já. Vou seguir para a próxima página. Essa página, então, ela está organizada de acordo com os itens do edital. Então, no grupo 1, atividades técnico-administrativas, ensino e extensão, eu tenho um comprovante que foi de um curso que eu realizei. Um curso na modalidade à distância, que foi oferecido pela Universidade de Brasília. É aquele curso que eu falei para vocês lá de 50 horas, tá? Então, eu vou adicionar um arquivo aqui, vou buscar no meu computador o comprovante, eu já deixei ele até numerado aqui para mim, para facilitar na hora da submissão. Então, é o arquivo 1.2, que é o certificado do curso que eu tenho, um curso à distância. Vou fazer o upload desse comprovante. Se você tiver mais de um curso, você vai repetir esse procedimento. Aqui, no caso, eu vou fazer uma demonstração só com um documento. Mas aqui você poderia colocar até 10 comprovantes, se for o caso, tá bom? Então, coloquei aqui um comprovante no grupo 1. Os outros itens eu não tenho comprovantes, então eu vou seguir para a próxima página. No grupo 2, as atividades científicas, eu também tenho um comprovante, que é um artigo. Então, eu vou adicionar o arquivo. O artigo, gente, vocês podem submeter, se for a situação, né? Vocês poderiam submeter ele na íntegra, o documento completo, tá? O PDF inteiro. Isso acontece também quando tem apresentação de trabalhos em anais de eventos, porque aí às vezes vem um documento com mais de uma página, né? E aí você pode anexar o documento completo. Pronto, anexei aqui o item 2.3, porque é o comprovante que eu tenho dentro desse grupo das atividades científicas, e vou seguir para a próxima página. A próxima página são atividades culturais, tá? E aí eu tenho uma atividade, um curso aqui de cunho cultural, científico, e aí eu vou anexar aqui o documento que eu já coloquei lá na minha pasta. Eu nomeei aqui item 3.2 do edital. É um documento também em PDF e eu vou anexar ele aqui. Fazer o upload. Pronto, finalizei. São 3 grupos de atividades, já coloquei todos os meus documentos, coloquei o anexo 1, que é fundamental para que a comissão faça essa análise, e vou enviar. Pronto, a sua resposta foi registrada. Então, esse é o processo de inscrição, tudo bem? Vou voltar aqui para a página da nossa apresentação. Então, feita essa demonstração, a gente segue, né? Só a questão da carga horária eu acho importante, porque está mais relacionado ali com o que eu estava mostrando para vocês.
A carga horária máxima a ser atingida, então, é de 150 horas, de 10 créditos. Então, por mais que você tenha comprovantes que exceda essa carga horária, por exemplo, você pode ter comprovantes aí de atividades 200 horas, mas para a finalidade do edital de atividades complementares, de acordo com o nosso currículo, só vão ser integralizados e concedidos 10 créditos de atividades complementares. Bom, então é importante pensar nisso aqui. Não vai ser concedida uma quantidade maior, porque não é o previsto no nosso currículo. Paulo, uma dúvida. Oi. Às vezes o estudante ele tem mais de 150 horas e aí, com medo de classificar ali dentro dos eixos, ele acaba colocando tudo isso para não perder nenhum, né? Ou se perder, não se prejudicar. Isso, como é que vocês tratam isso? Eu não sei se está explícito no edital, né? Assim, vou considerar 150, mas caso ele perca, ele coloque ali, sei lá, 200 horas para pelo menos garantir a 150. Ele vai sofrer alguma penalidade por isso? Como é que é? Na verdade, a gente não prevê penalidade. O aluno ele pode, inclusive, né, ele pode submeter todos esses documentos, mas ciente de que mesmo que essa carga horária exceda os 150, que a gente não pode conceder mais do que 10 créditos, né, porque o nosso currículo prevê dessa forma. Então, se o aluno colocar uma quantidade de comprovantes com uma carga horária excedente, não tem problema, mas a gente só vai considerar 150 horas. Tá? E aí eu acho também que o aluno ele pode pensar, né? Poxa, eu sei que eu tenho uma quantidade maior, mas fazendo aqui a leitura do edital e preenchendo tudo da forma adequada, eu sei que eu não preciso apresentar toda essa carga horária, por exemplo, 400 horas, não faz sentido, né? Então, na verdade, acaba sendo mais trabalho para o aluno e para a comissão. Então, eu acho que isso precisa ficar claro. Esse é o teto, né? Essa quantidade máxima de créditos que podem ser concedidos como atividades complementares. E aí, eu já puxo uma informação importante, por exemplo, um aluno que estava no nono semestre, no semestre passado, participou do edital e não conseguiu contemplar os 10 créditos. Por exemplo, conseguiu 5 créditos e agora vai concorrer no edital de novo para poder conseguir mais 5 créditos. É muito importante, gente, não pode repetir os mesmos comprovantes, tá? E nós temos os comprovantes que foram submetidos no semestre passado, no edital passado. Então, se for o caso, a gente pode conferir também esses comprovantes com essa finalidade, né, de conferir se esses comprovantes não foram repetidos, tá bom? Então, assim, ter esse cuidado de que os comprovantes, eles não podem ser repetidos. Se você, semestre passado, já submeteu comprovantes e conseguiu 5 créditos, para conseguir os outros créditos, os outros 5, devem ser submetidos outros documentos, outros comprovantes, tá bom? Então, reforçando, as atividades, elas são distribuídas lá nos 3 grupos, e isso já está distribuído assim no edital, no quadro de pontuação, anexo 1. O formulário de inscrição também está organizado dentro desses 3 grupos, como eu mostrei para vocês. E aí tem uma informação importante também, ó, nenhum dos 3 grupos pode exceder 50% das horas previstas. Tá? Então, se você tem mais atividades, por exemplo, técnicos acadêmicos, atividades de ensino e de extensão, você precisa ter em mente que dentro do grupo 1, você só pode alcançar uma carga horária de 50%. Tá? Por exemplo, então, aqui de 50%, você poderia ter nas atividades técnico-administrativas 75 horas. Seria o máximo que você poderia pontuar dentro desse grupo. Na verdade, dentro de qualquer um deles. Tá bom? Porque o ideal é que você tenha atividades nos 3 itens, nos 3 grupos. Suas atividades complementares devem estar organizadas nesses 3 grupos, distribuídas, né? Aqui a gente destacou o cronograma. Então, essa semana, né, no dia 5/10, nós enviamos esse edital para divulgação. No dia 13/10, a gente vai, então, liberar esse formulário de inscrição para vocês. O link já está no edital, basta clicar e seguir as orientações. As inscrições vão do dia 13 ao dia 31. Tá? Então, é um prazo aí bacana, né? Vocês têm mais de 2 semanas para se organizarem em relação aos comprovantes para enviar. Bom,
Depois das inscrições, a gente vai fazer uma análise desses documentos, dessas inscrições, e vamos divulgar um resultado preliminar, tá? Quando sair o resultado preliminar, o aluno ele pode, então, solicitar um recurso. Então, ele entregou um comprovante. Esse comprovante ele não foi considerado, né? E o estudante não concorda com a justificativa da comissão, então ele pode entrar com recurso solicitando uma nova avaliação. Depois do recurso, a comissão vai avaliar, né, na verdade, essa solicitação do aluno, e aí para a gente divulgar o resultado final do edital, que é no dia 23/11. Tá? Então, vejam, as atividades desse edital elas vão se encerrar só no dia 24 aqui do 11, que é quando o Departamento de Enfermagem envia os resultados desse edital para o SAA, porque é o SAA quem vai lançar esses créditos no currículo, no histórico de vocês. Tá bom? Eu vi que já tem algumas dúvidas. A gente pode, daqui a pouquinho, voltar aqui nessas perguntas e esclarecer todas, tá? Acho que a professora Fernanda já está respondendo também, né? Obrigado, Fernanda. Isso, Paulo. Eu já estou respondendo algumas perguntas, só tem uma que é da Marília, se não estou enganada, que daí a gente abre para todos, que pode ser de interesse, né, maior. Ótimo. Então, seguindo aqui, estamos terminando já essa apresentação, que são só aspectos importantes do edital, né? Uma orientação geral, gente, é muito importante esse item. As monitorias, elas não podem ser contabilizadas nesse edital de atividades complementares, né? Então, quem já fez monitoria sabe que quando essa monitoria é registrada no histórico, ela oferece para vocês também uma quantidade de créditos. São 2 créditos, né, pela atividade de extensão, ou pela atividade de monitoria, desculpa. Então, você cumpriu a monitoria, foi avaliado pelo professor, essa monitoria vai entrar no seu histórico como monitoria e você ganha 2 créditos por essa monitoria. Então, não faz sentido você ganhar 2 créditos de monitoria já lá no seu histórico e você ainda ganhar mais créditos como atividades complementares. Tá? Então, a monitoria ela não é aceita aqui no nosso edital, por esse motivo. Alguns certificados, pessoal, de eventos científicos, pode ser que alguns não apresentem a carga horária total desse evento, né? Quando é essa situação, quando o certificado não deixa claro qual é a carga horária, a gente pede que vocês enviem, então, o programa oficial do evento, que é para a gente fazer essa avaliação e para ver se isso se adequa lá ao item do edital, tá bom? Os comprovantes anexados erroneamente quanto aos grupos não serão reclassificados, né? Isso eu já tinha enfatizado. E a gente pede um cuidado também que os documentos, gente, eles precisam ser digitalizados, garantindo a qualidade de visualização desse documento. Então, se enviar para a gente, porque é muito comum agora, né? A gente pode fazer digitalização com celular, aqueles aplicativos de scanner, né? Tudo bem fazer a digitalização dessa forma, desde que eu, enquanto avaliador, no caso, né, consiga ver todas as informações desse documento. Então, esse documento ele não pode ser dobrado, não pode ter informações ali que eu não consiga ler, porque senão nossa, eu perdi a palavra. Porque senão dificulta mesmo que a gente faça a avaliação desse documento. Tá? Então, o documento ele precisa ser visível. A gente precisa garantir a qualidade desses documentos. Tudo bem? E aí a gente vai para as perguntas, mas eu já deixo aqui, isso também está no edital. A gente tem um e-mail das atividades complementares, atividadescomplementares.nb@gmail.com. Ao longo aí desse processo, né, de preparo dos documentos, o processo de inscrição, se tiverem dúvidas e dificuldades que não forem sanadas aqui nessa apresentação, vocês podem entrar em contato com a gente aqui por esse e-mail, tá? Então, evitem enviar o e-mail direto para o departamento de enfermagem, porque aí o departamento vai ter que enviar esse e-mail para a gente, né? Então, vocês podem entrar em contato direto com a gente, é mais fácil, tá bom? Porque aí a gente vai ficar de olho nesse e-mail e a gente vai responder o quanto antes, para que vocês não fiquem prejudicados no desenvolvimento mesmo dessas atividades do edital.
Eu vou parar aqui a apresentação e aí a gente pode voltar lá nas perguntas. Paulo, eu já vou colocar aqui. Então, não era Marília, era Maiara, né? Fez a pergunta. Ela questionou o seguinte, né? Certificados de campus da UNB e outras universidades são considerados na análise documental? Certificados para alunos de transferência interna de eventos anteriores são contabilizados? Essa é a segunda questão, que eu acho muito importante, na verdade, as duas, né? Mas essa questão, gente, as atividades, é ao longo da sua graduação. Tá? Então, ao longo, por exemplo, a gente não vai... A gente até colocou, vou dar o exemplo do curso de inglês, que tem lá nos itens de atividades culturais, né, científicas. A gente não vai considerar, por exemplo, certificados que sejam de uma data anterior ao ingresso de vocês na universidade. Tá? Então, pelo menos parte desse curso precisa ter sido realizado enquanto vocês são estudantes do curso de enfermagem da UNB. Tá? Então, sempre pensar dessa forma. Se eu entrei na graduação em 2019, os certificados que eu vou apresentar precisam ser a partir de 2019. Não pode ser de 2018, porque você ainda não era estudante da graduação. Tá? O objetivo das atividades complementares é justamente esse, são atividades complementares do curso de enfermagem, né? Então, ao longo da graduação mesmo. E a outra questão é de cursos de outras instituições, é isso? Isso, seria, pela questão, eu entendo que são cursos realizados em outras instituições, em outras universidades. Certo. Vamos só olhar aqui como é que está no quadro de pontuação. Por exemplo, o item de cursos, né? Eu vou ler porque aí fica mais fácil, ó. Participação como ouvinte em cursos ou minicursos, isso é o item 1.1 e o item 1.2, tá? Porque um é para cursos presenciais e o outro é cursos à distância. E aí ele complementa assim, ó, cursos ou minicursos presenciais ou à distância relacionados à área da enfermagem ou saúde, oferecidos pela própria universidade ou por outras instituições. Então, não tem problema você apresentar o certificado do curso que foi feito em outro campus, que foi feito em outra faculdade ou em outra instituição de ensino. Tá? Por exemplo, os cursos da UNASUS, né? São cursos que estão disponíveis lá no site da UNASUS. A gente considera, tá? Eu estou dando esse exemplo da UNASUS só para vocês terem essa clareza de que cursos realizados fora da universidade, eles podem ser considerados aqui no edital. Teve uma outra pergunta aqui que eu respondi, mas eu vou até colocar ela de novo, né? Todo ano eu tenho que submeter os certificados desse ano, posso fazer isso uma única vez, né? Eu respondi aqui que você pode fazer sim isso de uma única vez, né? Então, por exemplo, se eu já estou no 9º semestre e eu já tenho todos os certificados, já consigo encaminhar, você pode fazer isso. Só atenção, gente, que o edital ele é destinado aos alunos do 9º e do 10º semestre, tá? Então, isso é importante. Para quem está em semestres anteriores, 8º, 7º e etc., aguarda chegar na sua vez, tá? No semestre correto para que você encaminhe. Não é necessário já enviar isso, tá bom? Exato. Assim, eu particularmente, eu preferiria juntar todos os meus comprovantes e submeter de uma vez só, né? Porque aí você não tem esse trabalho de submeter 2 vezes. Tem uma pergunta... Ele, de certa forma, dá trabalho, né? De separar os documentos, né? E agora a gente tem esse processo de digitalização. Se não fosse assim, vocês teriam que fazer xerox, né? Fazer as cópias. Então, é mais prudente vocês reunirem esses documentos, né? E encaminharem numa única vez. Exato. Tem uma pergunta aqui, ó. Eu entrei da Priscila Cardoso. Eu entrei no francês antes da graduação, mas me formei dentro da graduação. Ainda posso? Pode. Mas aí com essa observação, Priscila, a gente vai considerar o tempo que você cursou enquanto você, na verdade, o tempo desse curso de inglês, enquanto você já era aluna da UNB. Tá? Então, você se formou no período da sua graduação. A gente vai dar uma olhada nesse certificado
e vai ver qual foi o período que coincide, né, com o tempo que você é aluna da graduação. Então, você pode submeter sim, não tem problema. Por exemplo, Priscila, vamos supor que você iniciou o módulo 1A do francês no semestre anterior a entrar na graduação. Então, a gente vai começar a partir do 2A, entende? E assim sucessivamente até a conclusão do curso. Isso. Tem um item também que gerava dúvida, que era o item 3.2, aquelas atividades que são culturais e científicas, né? Então, esses cursos, gente, eles têm uma outra... Esses cursos não, na verdade, essas ações aqui que são previstas no edital, né? Tem uma outra característica. Então, se você fez um curso, um mini curso, ou assistiu a alguma palestra, participou de alguma oficina desse cunho mesmo artístico e cultural, por exemplo, música, dança, teatro, artesanato e outras áreas também, a gente também considera isso no edital, tem uma carga horária específica, né? Então, mas isso precisa ser apresentado dentro desse item, do item 3.2 de atividades culturais e científicas, tá? Não vai, por exemplo, se for um curso de dança, um curso de artesanato, não vai submeter lá naqueles cursos do primeiro grupo do edital, que é o item 1.1 e item 1.2, porque esses itens 1.1 e 1.2 são cursos relacionados à área de enfermagem, né? Ou saúde. Então, a gente não pode fazer essa confusão na hora de submeter os comprovantes. A Bruna, né, tem uma dúvida. Para quem vem por transferência, pode utilizar os certificados recebidos no período cursado na outra instituição? É o mesmo curso, Bruna? Se quiser, pode responder no chat. Sim, é o mesmo curso, enfermagem. Certo. Então, eu entendo que pode. Você pode, sim, apresentar os certificados. Tá? E a gente considera. Ok, obrigada. Não tem problema. Porque aí você está dando continuidade, né, à sua formação, à sua graduação na UNB. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que está fazendo uma segunda graduação e que traz certificados para a gente de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, de outro curso, né? Já teve situações assim. E aí, como são comprovantes que estão relacionados a outro período de formação, aí a gente não pode considerar, porque aí foram atividades complementares, provavelmente de outro curso, né? Não do curso de enfermagem. Uma outra questão, o professor Paulo já colocou isso, mas posso apresentar o mesmo certificado em vários pontos, em vários tópicos? Por exemplo, vou colocar o mesmo certificado, deixa eu abrir aqui os itens, né? No item 1.1, 1.2, não, né? Não posso ter até mesmo porque os certificados, eles são muito específicos. Então, o que a gente às vezes observava, a pessoa participou do evento, né? Tem o certificado de participação do evento, mas não tem o certificado de apresentação, por exemplo, do trabalho em evento. São coisas distintas, certo? Então, é preciso ter, por exemplo, o certificado de apresentação do trabalho naquele evento. Muito bom. Acho que vários ouvintes, né? Somos 31 aqui agora, então acho que muitas pessoas aí devem ter as dúvidas contempladas. E a gente pede que quem escutou, né, e quem viu também essa demonstração, que compartilhem com os outros colegas que não puderam participar, né? Eles também vão ter acesso à gravação, mas às vezes vocês, escutando essa nossa explicação, já conseguem ajudar outras pessoas também. Com certeza, foi muito válido e a gente tem muitos estudantes aqui do início do curso, né? Início e meio também. Então, sim, já serem contemplados, é claro, eu até ia perguntar isso para vocês. Muda muito ou tende a permanecer esses eixos, essas áreas dentro dos eixos? Elas variam muito de semestre para semestre ou vocês tendem a manter? Até porque, como a gente tem muita gente que está aqui no início, né? Então, estão se inteirando agora também. Muda pouco, na verdade.
O que a gente pode mudar, às vezes, é a pontuação para cada um dos itens. Então, por exemplo, nessa revisão que a gente fez, a gente identificou algumas incoerências relacionadas à pontuação, né, que a gente achou que a gente poderia ser mais justo mesmo na avaliação de alguns itens e não ter uma discrepância tão grande entre uma atividade e outra, né? Então, os itens eles mudam um pouco, até porque isso tudo é previsto no regulamento das atividades complementares, né? Esse regulamento, por exemplo, ele é de 2011, então ele não passou por mudanças desde 2011. E os editais eles precisam ser fiéis ao regulamento, né? Então, muda muito pouco. A gente deve fazer uma revisão desse regulamento em breve, não temos ainda uma previsão, mas essa questão das atividades que são consideradas, eu acredito que mudam muito pouco mesmo. O que pode mudar é só as pontuações, né? Mas a natureza das atividades, elas geralmente não tem essa tendência não de mudar. Joia. Bom, gente, alguém mais tem alguma dúvida, curiosidade? Aproveito que o professor Paulo e a professora Fernanda estão aqui. Então, gente, eu acredito que muitos puderam tirar as dúvidas. E quem tiver mais dúvida, tá o e-mail ali da comissão. E a gente só tem a agradecer ao professor Paulo, a professora Fernanda, por terem se disponibilizado, né, e esclarecido o edital em 2020. A gente ainda não sabe como é que vai ficar o próximo semestre, né? Mas é até interessante porque a gente vai aperfeiçoando e, assim, poxa, vocês já conseguiram fazer muito nessa estrutura agora para o digital, para o virtual. Quem sabe, mesmo voltando presencial, né, pode até manter um virtual ou híbrido, né? Eu acho que seria interessante mesmo. É verdade. A gente recebia tantos documentos, né, professora Fernanda? Uma pasta enorme que a gente dividia com a comissão, vários papéis, com várias cópias de documento, algo que a gente pode pensar mesmo para os próximos semestres. Obrigado a todo mundo que escutou, obrigado, professora Mariana, pelo espaço, muito bom. Era algo que a gente já queria fazer desde o edital anterior. Que bom que a gente conseguiu agora. Que bom. Gratidão imensa. Eu até pedi só para a gente tirar uma fotinha, assim, que a gente sempre registra os encontros da mentoria. Tá bom. Deixa eu... Gente, quem tiver à vontade, quiser abrir a câmera, quem não quiser, tudo bem também. Primeiro print aqui. Olha lá. Aê. Então, acho que conseguimos registrar esse momento. E só gratidão mesmo. E o nosso espaço está aberto no que mais a gente puder, né? Fazendo essas trocas e esse canal de comunicação também junto às comissões do departamento, né? Com certeza, acredito que vai ser bem válido. Obrigada mesmo. Obrigado. Até logo, pessoal. Até logo. Tchau, tchau.